Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Wellen, com a disciplina de Interpretação de Exames Laboratoriais. E hoje nós vamos finalizar o nosso hemograma com a parte do leucograma e plaquetograma. Então, nós vamos ver um pouco sobre leucócitos, revisar o que nós já vimos durante todo esse curso que vocês estão fazendo e também ver um pouco mais aprofundado sobre plaquetas. Eu espero que vocês estudem e que vocês estejam bem. Vamos lá? Agora vocês vão ficar só com a minha voz para ficar mais fácil se concentrar aqui nos slides da aula. Gente, não tem como nós começarmos a falar de leucogramas sem voltar a falar mais uma vez na hematopoese. Nós temos uma célula pluripotente que vai dar origem a todas as células sanguíneas. É uma célula que eu chamo de hemocitoblasta. Ela vai dar origem às minhas células sanguíneas. E aí a gente divide entre células de origem linfóide, que são os meus linfócitos, e as células de origem mieloide. As células de origem mieloide, elas vão dar origem aos meus eritrócitos, que a gente já conversou, e também as minhas plaquetas, que são fragmentos de megacariócitos, ok? Essas são as de origem mieloide. As minhas células de origem linfóide, aí eu já tenho os meus linfócitos, células natural killer, linfócito B, linfócito T, células dendríticas também. Beleza, gente. O que nós queremos saber dessa hematopoese? Nós sabemos que as células de origem mieloide vão dar origem às células que nós conhecemos como basófilo, neutrófilo, eosinófilo e monócito, que são encontradas na minha circulação. São essas células que são encontradas na minha circulação. Vou deixar aqui bem gravadinho. E os meus linfócitos vão ser da minha origem linfóide, que eu vou encontrar eles também na minha circulação. Por que a gente vai focar neles, pessoal? Por causa que no nosso hemograma, ele vai ser liberado para a gente somente com essas células que a gente encontra a nível sanguíneo. E aí, com base nas informações que me fornece, aí eu vou poder supor ou identificar qual tipo de problema que está tendo no organismo do meu paciente. O que nós precisamos saber, pessoal, nesse caso? Nós precisamos saber que nas células de origem mieloide, eu vou dar origem ao meu mieloblasto. Do meu mieloblasto, ela vai se dividir com base em iniciação genética na medula óssea em outras células, como o promielócito, o mielócito, o metamielócito, o bastonete basófilo, que vai dar origem ao meu basófilo. Isso tudo aqui, gente, é fase de maturação que vai ocorrer na minha medula óssea, ok? Ela também vai se dividir em promielócito, mielócito, metamielócito, bastonete neutrófilo e neutrófilo. O que diferencia, professor? Os nomes são iguais. Tá vendo esse aqui? Promielócito bastonete, promielócito neutrófilo. Isso aqui é que diferencia pra gente, tá bom? Ela vai se dividir também em promielócito eosinófilo, mielócito eosinófilo, metamielócito eosinófilo, bastonete eosinófilo e paravinho nosso eosinófilo. E vai se dividir entre monoblasto, promonócito, para dar origem ao meu monócito, ok? Já a minha célula de origem linfóide vai vir aqui pra gente. Linfoblasto, prolinfócito, para dar origem ao meu linfócito. O meu linfócito, ele vai sofrer maturação no meu timo, no meu linfo, no meu tecido linfóide, tá bom? A maturação dele, pra gente não se esquecer. E, pessoal, o meu linfócito T. E, pessoal, o que vai acontecer? Essas células aqui que são imaturas, a gente tem que entender que... Ai, tá tão bagunçado, deixa eu apagar aqui. Essas células aqui que são imaturas, nós temos que entender que elas estão na minha medula óssea. Elas não estão na minha circulação. A minha medula óssea fabrica essas células. Ela fabrica essas células aqui, mas deixa guardadinha nela para sofrer maturação. E quando elas estiverem prontas para ação, aí libera as células maduras, que a gente já conhece, para a circulação, para nos ajudar a combater infecções, ok? Então, isso é o que nós precisamos saber. Quais são as minhas células imaturas e quais são as minhas células maduras. Ok, pessoal? Então, vamos prosseguir.
E aí, no meu hemograma, vai vir uma contagem diferencial de leucócitos. Ele dá pra gente a quantidade de leucócitos por campo. Nós contamos até 100 leucócitos para dar um total. Nesses 100 leucócitos, quem é que vai estar nele? Neutrófilos, os linfócitos, monócitos, eosinófilos, basófilos. Esses linfócitos reativos aqui, pessoal, quase não vem, tá bom? Só se o laboratório que emitiu o exame, ele for um laboratório que tem uma máquina muito, muito moderna. Mas nesse caso aqui a gente não vai falar deles não, tá bom? Nós não vamos falar deles. Nós vamos falar dessas outras células. Bom, em um campo normal, de um paciente adulto normal, nós vamos ter a maior quantidade vai ser entre os neutrófilos. Eles vão estar presentes em maior quantidade. Aí os linfócitos vêm em segundo lugar. Aí eu vou ter, no máximo, 4 monócitos na minha circulação. Não são células muito visíveis na minha circulação, tá bom? Eosinófilo eu vou ter de 0 a 8 e basófilo também de 0 a 2. Esse aqui é o normal da gente encontrar por campo essas células. Então, eu vou ter sempre uma quantidade maior de neutrófilo e uma quantidade maior de linfócito. Quando essas duas quantidades estão equivalentes, estão iguais, e outros exames inflamatórios não dão reação nenhuma, então o nosso paciente está ok. Quando já tem um aumento de um dado de linfócito, ou aumento de linfócito, aí a gente já vê algumas alterações, já começa a triar que tipo de patologia o nosso paciente ele pode ter. Então a gente tem que ficar bem atento a essa contagem diferencial. Na minha contagem diferencial, eu posso ter dois fatores. Eu posso ter uma leucocitose, que é um aumento da quantidade de leucócitos, e leucopenia, que é uma diminuição. Gente, a leucocitose refere-se a uma contagem total de leucócitos maior que 10.300 unidades por litro. Isso significa que no meu valor de referência, eu vou ter de 5 a 10.000, vou colocar aqui, ó, para vocês lembrarem do Instagram, de 5 a 10.000 leucócitos no máximo, no mínimo 5.000 e no máximo 10.000. Se o seu leucograma está entre esses valores, parece um S, né, gente? Pronto, melhorou. Se o seu leucograma está dentro desses valores, isso significa que a sua medula está enviando leucócitos de uma quantidade normal para o seu organismo. Quando esse valor ultrapassa o valor de 10.000, mas a gente vai pegar acima de 12.000, tá bom, gente? Até 11.000 ainda é um limite. Mas acima de 12.000, aí a gente chama de leucocitose. O paciente está com aumento, a medula está enviando muitos leucócitos para a corrente sanguínea. Quando esse valor está abaixo de 5.000, 4.300 até aceitável. 4.300 unidades por litro é até aceitável, mas abaixo, 3.000, 2.000, aí a gente já tem um caso de leucopenia. O que significa leucopenia? É uma contagem total de leucócitos menor do que o mínimo do valor de referência. Então, eu tenho o mínimo, o limite do mínimo e o máximo do limite também. Lembrando que a leucocitose pode ser um aumento absoluto de neutrófilo, linfócitos, eosinófilos, monófilos ou basófilos, ou seja, ele pode aumentar qualquer uma dessas linhagens separadamente ou pode aumentar tudo de uma vez, a combinação deles. E esse aqui é um exemplo de um leucograma, da parte de leucograma. Gente, o que a gente tem que ver aqui? Bom, ele tem os valores de referência, vou colocar aqui, ó, PR, os valores de referência, que eles dão que os leucócitos totais no meu organismo tem que estar entre 4.000 e 10.000 milímetros por cubo. Esse é o meu valor de referência. Tem que estar entre esses valores. Se tiver aumentado para 10.000, eu tenho uma leucocitose. Se tiver diminuído a menos de 4.000, eu tenho uma leucopenia. Ok. Quais são os valores que saem na rotina? Quase não saem. Na rotina das nossas células. Aí eu vou ter eosinófilos, que vão ser encontrados até 2 por campo, 2%. Basófilos, que quase não são encontrados, gente. Isso aqui é raro. Um basófilo, a gente não encontra muito. Só se tiver uma infecção parasitária ou alérgica que encontra um basófilo. Linfócito, nós vamos encontrar já em maior quantidade.
Monócito, nós vamos encontrar 1, 2, 3, 5, depende bastante. Bastonetes, nós vamos encontrar 4 bastonetes, 2, se tiver uma infecção grave, aí a gente vai encontrar uma quantidade maior. Segmentados, 46%. Neutrófilos, que entra nessa base aqui de segmentados também, a gente encontra maior. Beleza, essas são as células que a gente encontra mais na minha circulação. Essas células que a gente tem que prestar atenção. Ah, professora, só essas células e as outras? Gente, essas outras células aqui, ó, prolinfócito, vou circular aqui pra gente. Linfócitos reativos, promielócitos, mielócitos, metamielócitos, blastos. Essas células aqui, o meu blasto ficou. Essas células aqui, elas são células que elas têm que estar aonde? São células jovens que precisam estar na minha medula. Você vê que nesse exame aqui, esse exame é um exame real de um paciente. Não tem quantificação nenhuma dessas células aqui na minha circulação, tá vendo? Não tem. O valor de referência aqui, ó, 0. 0 para o valor de referência. 0, tá bom, gente? Eu não tenho que ter essas células na minha circulação. Se essas células estiverem na minha circulação, isso significa que a minha medula óssea, a medula óssea do meu paciente, está liberando células jovens na circulação. Então, tem algum problema acontecendo com as minhas células adultas, porque a minha medula, ela entende assim, pessoal. Ela entende que se o meu paciente está passando por um processo infeccioso, seja independente de qual seja o agente etiológico, bacteriano, fúngico, viral, ou parasitológico ou outro, por trauma, por exemplo. Se o meu paciente está passando por um processo infeccioso e inflamatório muito alto, as minhas células elas vão agir nesse processo inflamatório e algumas delas vão ser destruídas nesse percurso. A gente viu isso claramente em imunologia. Então, elas vão ter... a minha medula entende que precisa mandar mais leucócitos para a minha circulação. Porém, se é uma coisa que precisa de rapidez, de células rápidas, ela começa a enviar células imaturas para a minha circulação. E essas células imaturas não têm muita função, elas não têm muita atividade. E aí elas podem ser, às vezes, prejudicial. E aí eu tenho que entender se o meu paciente, vamos supor, o paciente está em UTI, internado há vários dias, ele está entubado, processo inflamatório sistêmico enorme, infecção pulmonar, infecção viral e tal, um fumante, HIV positivo, obeso e tal. O paciente está todo detonado. Vamos pensar assim. Se esse paciente ele está em um processo inflamatório sistêmico, a minha medula, claro que nós entendemos que vão mandar essas células para poder ajudar a combater a resposta inflamatória. Mas nós temos outros casos, o paciente que está em casa de boa, trabalhando, aí faz um exame de rotina e dá um aumento dessas células. Aí nós já temos outros tipos de patologias de iniciação genética que a gente vai discutir mais para frente. Mas o que nós temos que entender é que se essas células estiverem na minha circulação, é porque tem alguma coisa errada que a minha medula está enviando células jovens para trabalhar. E aí a gente tem que descobrir qual é esse problema. Falamos de leucocitose e leucopenia, que é o aumento geral dos meus leucócitos. E aí a gente tem aumento e diminuição também nas minhas células isoladamente. Por exemplo, neutrofilia. O que significa neutrofilia? Neutrofilia, galera, significa nos adultos é como o aumento da contagem absoluta dos neutrófilos ou dos meus segmentados, maior que 72%. Se eu tiver um aumento de 80% de leucócitos no sangue total e etc., então o paciente está com um processo de neutrofilia. E aí ela se divide em duas, em neutrofilia primária e neutrofilia secundária. A neutrofilia primária, ela indica pra gente provavelmente neoplasias mieloproliferativas, leucemia neutrófilica, neutrofilia de células gigantes hereditárias, como neutrófilos ocasionais, com lóbulos bem lobulado, neutrofilia hereditária, neutrofilia idiopática crônica, com que pode não estar associada a problemas clínicos. Então, se eu tenho exame de rotina, paciente não está com nenhum processo infeccioso, exame de rotina, um aumento de neutrófilos, aí tem que investigar a origem dele. E aí nós temos também a neutrofilia secundária. A neutrofilia secundária é um aumento já causado por outras iniciações.
infecções. Por exemplo, paciente de infecção aguda, infecção de garganta, infecção renal, infecção sistêmica, ele pode aumentar bem os neutrófilos dele. Inflamação, principalmente pessoal que tem doença crônica, reumatismo, artrite e etc. Vasculite, febre reumática, doença de Crohn, colite ulcerativa, artrite reumatoide, hepatite crônica, problemas metabólicos como uremia, acidose, eclâmpsia, gota aguda, intoxicação por substância por mercúrio, por exemplo, picada de aranha também causa neutrofilia secundária, um parenteral como proteínas estranhas ou vacinas que pode aumentar também, alguns fármacos que aumentam como epinefrina, alguns esteroides, lítio, a terapia com ácido retinóico, para quem trata leucemia pode ver um aumento de neutrófilos também, citocinas terapêuticas, ou seja, aquelas citocinas que a gente usa para tratar pacientes. Pacientes com hemorragia, pacientes com hemólise, necrose tecidual, infarto agudo do miocárdio, necrose tumoral, queimaduras, gangrena, necrose bacteriana, condições fisiológicas também normais do meu paciente, exercício físico forte, vigoroso, estresse emocional, trabalho de parto, tabagismo, reação leuceritroblástica, miolística, também pode aumentar os meus neutrófilos. Por que eu trouxe isso aqui para vocês, pessoal? Porque às vezes vocês vão pegar um hemograma e vai ver uma quantidade muito grande de neutrófilo. Aí eles vão falar, meu Deus, o paciente está com uma leucemia neutrofílica. Não, gente. Aí a gente estuda o quê? Nós nunca podemos fechar um diagnóstico com base no hemograma. O hemograma é meu exame de triagem. Escrever bem aqui em grandão para vocês, ó, para a gente não esquecer. Triagem. Hemograma é meu exame de triagem. Ele vai triar o meu paciente. Deu uma neutrofilia muito grande, então vamos investigar. O paciente está com sinais de algum tipo de infecção, ele tem problemas já de base, etc. Toma droga, faz quimioterapia. Qual é o problema? Se sim, beleza, é justificável. Se não, então será ser uma neutrofilia primária? Então vamos investigar mais a fundo, fazer exames genéticos e etc. Beleza? E aí nós já temos a neutropenia, que é o quê? Se neutrofilia é aumento, neutropenia é queda ou baixo. Quando que a gente tem quadros de neutropenia, gente? Menos de 43% dos leucócitos ou contagem absoluta de neutrófilos e bastões entre 1.600 unidades por litro, menor que 1.000 unidades por litro em pessoas de ascendência africana, por quê? Genética. Ausência de granulócito, agranulocitose e contagem acentuadamente reduzida de neutrófilos, granulocitopenia. As contagens absolutas de neutrófilos abaixo de 500 unidades por litro aumentam a suscetibilidade de infecções bacterianas ou fúngicas. Vamos entender, gente. A neutropenia é quando eu tenho abaixo dos meus neutrófilos. Só que nesse caso aqui, a gente engloba não só os neutrófilos, mas a gente engloba também outros tipos de grânulos, de granulócitos, como também os meus bastões, já que eles também combatem infecções. Quando que eu tenho neutropenia, gente? Eu tenho neutropenia abaixo de 1.600 unidades por litro, ou seja, quando no meu exame eu vou ter lá neutrófilo, eu vou ter 1 ou 2%. Aí isso é neutropenia, tá bom? Eu tenho poucos, eu vejo poucos neutrófilos. Uma pessoa que tem neutropenia, que não tem nenhum problema, não tá com nenhum tipo de infecção viral e etc., e ela dá no hemograma neutropenia, a gente tem que ficar de olho. Porque é muito baixo, 500 unidades por litro, aí a pessoa fica suscetível à infecção bacteriana e fúngica, ela fica imunodeprimida. E aí ela pode ter mais infecções oportunistas. O que pode causar a minha neutropenia? Redução diminuída pela medula óssea, a medula para de enviar neutrófilos ou amadurecer eles. Produção aumentada pela medula óssea, porém com sobrevida diminuída dos neutrófilos. Olha só que interessante, gente. Os meus neutrófilos, eles podem viver quanto tempo na minha circulação? De 8, 12, 14 horas no máximo. Eles ficam na minha circulação. Então, toda hora minha medula está mandando neutrófilo para a minha circulação. Então, pode ser que minha medula aumente a produção de neutrófilo, ela continue mandando neutrófilo para a minha circulação. Porém, eles vivem somente 2 horas, 4 horas, diminui o tempo de vida deles. E aí, quando vai fazer exame, eu não tenho neutrófilo na minha circulação. Pode acontecer isso também.
Infecções virais por vários mecanismos, porque infecções virais eu aumento os meus linfócitos. Lembra disso, né? Infecções bacterianas também pode fazer. Por quê? Se a minha medula está enviando uma quantidade normal de neutrófilos, eu estou com infecção bacteriana severa, os meus neutrófilos, ao realizar fagocitose, eles morrem, eles sofrem lise celular. Eles entram em estado de apoptose. Então, ele também tem uma queda dos meus neutrófilos. Infecções por riquetes, malária, calazar, fármacos podem causar também. Neutropenia idiopática crônica, neutropenia neonatal infantil e neutropenia congênita, problema genético, passado de geração a geração. Essas são as causas da minha neutropenia, o que pode causar. O que vai indicar a neutropenia do meu paciente? Anamnese, sinais e sintomas e exames complementares. Mas a gente já sabe, caiu neutrófilos, a gente tem um caso de neutropenia. E esse termo aqui, pessoal, agranulocitose, o que significa? A granulocitose, o nosso hemograma, nós temos quando vai se referir literalmente à ausência total de granulócitos no sangue periférico. Quais são os meus granulócitos? Eu vou ter o meu neutrófilo, os meus bastões menores que 500 unidades por litro. Aí eu também vou ter um caso de agranulocitopenia grave. A granulocitose, eu tenho ausência total. A granulocitopenia grave, eu tenho uma quantidade menor. Essa contagem, menor que 500 unidades por litros, gente, hoje tá ruim, viu? Vai conferir um alto risco à sepse, que é uma infecção generalizada. E uma contagem menor de 200 vai levar a infecção bacteriana fulminante. Então, quando eu não tenho nenhum granulócito na minha circulação, o paciente ele pode ir a óbito por infecções oportunistas, principalmente por sepse, que é a minha infecção generalizada. Eu não tenho como combater as minhas bactérias. A granulocitose pode resultar de quê? Destruição periférica de polimorfos nucleares. Os polimorfos nucleares aí eu já vou englobar dos neutrófilos dos meus bastões, que vão estar relacionados com fármacos. É o que a gente vê com tratamento como efeito adverso de tratamento com algumas drogas, principalmente drogas quimioterápicas. Por isso que eu tenho pacientes que fazem quimioterapia com o sistema imunológico lá embaixo. E também insuficiência da minha medula óssea, algum problema medular. E aí no meu exame de hemograma, gente, eu coloquei aqui esse quadro. Nós vamos observar o que em caso de agranulocitose. No hemograma completo, nós vamos ver hemograma e plaquetas normais, ausência ou diminuição externa da contagem de neutrófilos e bastões. Contagens normais de linfócitos e monócitos, porém pode ter uma linfocitose e monocitose relativas. Então isso significa o quê? Eu vou ter linfócitos normais, monócitos normais, porém a ausência total das minhas células granulísticas, ok? A medula óssea vai ter a ausência da série granulocítica, porém a série eritroide e megacariocítica vão estar normais, ou seja, as minhas hemácias e plaquetas vão estar na quantidade normal. Aumento de VHS, nós vamos falar mais para frente sobre VHS, valor de hemossedimentação. O VHS é um exame que se usa muito, principalmente aqui no interior, que a gente pega o sangue do paciente e coloca ele para hemosedimentar. Ou seja, eu coloco esse sangue em um tubo, e esse tubo, ele contém, é como se fosse uma pipete de vidro que vocês conhecem. E esse tubo, ele tem algumas medidas, mililitros, né? E aí eu coloco esse sangue. E o tempo que eu demoro para esse sangue sedimentar é o tempo que eu tenho de um processo inflamatório do meu paciente. Ele indica pra gente como que está esse processo inflamatório. Aí se eu caso meu exame de VHS com o meu exame de PCR, ou então de LDH, aí eu fecho uma ideia bacana de processo inflamatório do meu paciente. É muito pedido aqui na nossa região. Outros achados laboratoriais que podem indicar infecção. Nós podemos ter hemoglobina com contagem morfológica dos eritrócitos, contagem de plaquetas e teste de coagulação normais. E só falta de grânulos. Aí eu tenho o caso de agranulocitose. Linfocitose, gente. A linfocitose é definida como uma contagem absoluta com linfócitos maior que 3.400 unidades por litro, ou no nosso hemograma ele vai estar maior do que 43%. Nos adultos vão estar maior de 7.200 e nos
adolescentes maior de 9.000 e em crianças pequenas e latentes também. Por sua vez, a linfocitose espúria é a neutropenia com linfocitose reativa, porém com contagem absoluta normal de linfócitos. Então, o que eu vou ter, gente? Quando eu tenho um caso de linfocitose espúria, eu vou ter neutropenia, queda de neutrófilos, porém, os meus linfócitos vão estar normais. Então, eu vou ter queda de neutrófilo, mas eu não vou ter um aumento significante de linfócito. O que pode acontecer? O que resulta a minha linfocitose? O que pode estimular o aumento dos meus linfócitos? Bom, eu vou ter a minha linfose primária, que vai ser clonal, onde as minhas células, os meus linfócitos, eles vão estar se clonando rapidamente. A gente viu em imunologia, os clones dos meus linfócitos T, linfócitos B, etc. Eles vão ser estimulados a se clonarem. Aí eu vou ter leucemia linfocítica crônica, LLC, e eu também vou ter uma leucemia linfocítica aguda, LLA. Então, nesses casos que são clonais, que eu tenho linfocitose primária, aí a gente vai ter um caso de leucemia, mas nós temos valores para determinar uma leucemia mais para frente. Nós vamos ter também linfocitose secundária, que vai ser uma linfocitose reativa. Os nossos linfócitos vão reagir por agentes externos, extrínsecos. Quais são essas reações? Infecções é a mais comum. A gente tem um aumento de linfocitose, aumentou, linfócito aumentou. Meu paciente está com leucemia. Não, gente. Qual é a etiologia da doença dele? Que ele foi procurar ajuda médica? A gente tem que investigar. Causas não infecciosas, que podem ser reações à hipersensibilidade e estresse, também podem aumentar os meus linfócitos. E fármacos como efalizumab, ele também pode aumentar. E nós temos também, gente, a linfocitopenia, que é a diminuição dos meus linfócitos. Quando que eu detecto uma linfocitopenia? Com menos de 1.600 unidades de linfócitos por litro, ou no nosso hemograma vai aparecer menor que 18% em adultos e menor de 3.000 em crianças, unidades por litro. O que causa uma linfocitopenia? Terapia com corticosteroides ou síndrome de Cushing, ingestão de epinefrina, determinadas infecções como infecções retrovirais agudas ou crônicas, tuberculose, sarcoidose, distúrbios congênitos de imunoglobulinas, quimioterapia e radioterapia, doenças neoplásicas como linfoma de Hodgkin, SARA, distúrbios autoimunes, linfocitopenia do CD4 idiopática. A insuficiência cardíaca congestiva, ela vai causar também uma linfocitopenia e a perda aumentada pelo trato gastrointestinal. E essas são as causas de linfocitopenia. O paciente está com linfócito, 10% de linfócito. Meu Deus, o paciente está morrendo, está com leucemia, está com linfoma. Não, gente, investigar a causa. O que eu quero que vocês aprendam dessa disciplina é que antes de qualquer coisa, nós temos que investigar a causa antes de fechar qualquer diagnóstico e pedir exames complementares. Eosinofilia, galera. Eosinofilia é o quê? Aumento. Eu tenho uma quantidade aumentada de eosinófilos na minha corrente sanguínea. No meu hemograma, ele vai dar mais do que 8%, 9, 10, 11, 20% na contagem diferencial. A eosinofilia ela pode ser primária, que vai ser a clonal, ou a reativa ou idiopática. Bom, a primária. A gente vai ter o quê? Problemas hematológicos, como síndrome de hiperosinofilia ou distúrbios neoplásicos. Essa vai ser a primária. Aumentou eosinófilo. Meu Deus, o paciente está com neoplasia. Não, vamos investigar, porque nós temos as causas secundárias, que aí já vai ser o quê? Doenças alérgicas, doenças infecciosas, doenças parasitárias, helmintos, algumas infecções fúngicas, distúrbios vasculares de colágenos, distúrbios autoimunes, como síndrome de Church-Strauss, tumores com eosinofilia secundária, como linfomas das células T, doenças pulmonares, como pneumonia por hipersensibilidade, pneumonia de Loeffler, problemas endócrinos como insuficiência suprarrenal, reações imunoblásticas,
como rejeição a transplante, síndrome de embolia por colesterol, também pode causar eosinofilia, um aumento de eosinófilo no meu hemograma. Eosinopenia persistente. Gente, nesse caso aqui, aumento de eosinófilos a gente consegue quantificar e ver que tem algum problema patológico com o nosso paciente. Porém, quando a gente fala de eosinopenia, isso significa que eu tenho uma queda de eosinófilos. Porém, em alguns exames, paciente saudável, que não tem nenhum tipo de infecção, às vezes vai aparecer 1 ou 0 eosinófilo. Então, não tem como nós dizermos que o paciente ele tenha uma eosinopenia, por causa que é normal nós pegarmos exames a 0% de eosinófilo. A basofilia, que já vai ser um aumento dos meus basófilos, ela é definida como maior que 2% em comparação aos leucócitos. O basófilo, eu acho ele de 1 ou 0%. Ele é raro, muito raro tá na minha circulação. Então, se eu tenho mais de 2%, eu já considero um caso de basofilia, um aumento dele. E o caso de basopenia é a mesma coisa da eosinopenia. Ele pode chegar a 0, não encontrar na circulação. Então, indicar que ele está inferior, ele está no limite inferior ou está com problema de ausência, a gente não tem como fazer essa quantificação no hemograma, tá bom? E vamos agora para as nossas reações leucimoides. O que significa isso? Gente, a relação leucimoide, ela é definida como uma contagem de leucócitos maior de 50 mil unidades por litro, em condições não leucêmicas. O que significa isso, condições não leucêmicas? Significa que teve alguma coisa no organismo que deu uma reação que os linfócitos aumentaram para 50 mil. Professora, isso é leucemia? Não, isso é uma reação que aumentou, uma reação leucemóide, isso aumentou. O esfregaço do sangue periférico vai revelar um aumento da contagem de células mieloides e desvio para a esquerda. Aumento dos grânulos primários das células mieloides com granulação tóxica, além de corpúsculos de Dowley e vascularização citoplasmática. Se o desvio para a esquerda consistia em uma elevação apenas das formas de bastão, maior do que 70 unidades por litro, emprega-se o termo bastonemia. Com frequência se sinaliza um episódio séptico, como apendicite aguda. Então, gente, a reação leucimoide, nós vamos ver o aumento dos meus leucócitos totais para maior que 50 mil, um aumento, porém, nós vamos ver algumas células presentes no nosso esfregaço. O nosso exame já vai vir com células mieloides de desvio para a esquerda. A gente vai ver uma observação desse. Lá naquele leucograma que eu mostrei, aí já vai ter a quantificação. Porém, tem que investigar, porque isso pode ser o quê? Episódio séptico e também episódio de apendicite aguda. Então, tem que ser investigado. E aí nós temos o que? Leucemias agudas. Aí nós entramos para outro caso. Bom, quais são as leucemias agudas? São aquelas leucemias que dá aquele episódio forte de primeira, já sinais, sintomas, tudo. A leucemia aguda, nós temos algumas, como a leucemia por linfoma linfoblástico de células B. Esse é um tipo de leucemia aguda que nós temos. Esse linfoma linfoblástico de células B, LLAB, é uma doença clonal que acomete a linhagem dos meus linfócitos B com a infiltração maciça da medula óssea e do sangue periférico. Então, isso vai significar o quê? A minha medula óssea vai estar repleta de células B. E o meu sangue periférico vai estar repleto de linfócitos B também. Quais são as causas que nós temos? 85 são câncer de infância. Crianças com leucemia, 85% podem ser esse linfoma linfoblástico de células B. Distúrbios genéticos, como predisposição, pode fazer um adulto também ter esse tipo de linfoma. Qual o prognóstico sombrio que nós podemos ter na apresentação? Gente, nós podemos ter um aumento maior que 100 mil unidades por litro de leucócitos e queda plaquetária menor do que 50 mil unidades por litro.
de plaquetas. Aí pode ter também anormalidades cariotípicas, porque a gente já vai ter um problema genético, onde nós temos doença em crianças com menos de 1 ano de idade. Então, isso quer dizer que esse tipo de doença já ocorreu antes mesmo do nascimento dela, enquanto ela ainda estava em feto. Ou depois dos 10 anos, com fracasso de tratamento por indução. Então, gente, esse linfoma linfobásico de células B vai ter um aumento gigantesco de células B, tanto na minha medula, que não é o lugar dela, nós sabemos disso, quanto na minha circulação. Aí nós temos apresentação sombria maior de 100.000 unidades por litro e plaquetas diminuídas, na trombocitopenia. Aí a gente tem um quadro triste para o nosso paciente, um quadro a gente vai ter que investigar bastante e tratar o mais rápido possível para poder reverter o quadro. Eu trouxe para vocês aqui, gente, a comparação de biópsia de medula óssea. Nessa figura aqui da direita, nós temos uma biópsia normal, natural da medula, onde nós temos a apresentação de mastócito, que fica na medula, trânsito normal, celular, extracelular também. Nós temos um tecido normal, saudável. Nesse lado aqui, a gente já tem um linfoma linfoblástico da biópsia de medula óssea. A gente vê aqui um mastócito grande, e a gente sabe que ele está na minha medula, ele fica nos tecidos. E aqui o tanto de linfócito, gente, olha a quantidade de linfócito, eu não consigo nem ver o espaço tecidual. Eles estão abarrotados, tem fósforo em cima, embaixo, tem de tudo que é jeito. Nesse caso aqui, se fosse para contar, a contagem seria em números, porque não tem como fazer uma quantificação, tem 50 milhões, 50 mil, 500 mil e tal. Não tem como fazer essa contagem, porque eles estão por todos os lugares. A medula está totalmente penetrada por esses linfócitos. E aí, linfócito maior que 100 mil na minha circulação, imagina na medula. Aí eu tenho um quadro já de leucemia. Aí vai investigar qual tipo de leucemia e já começa o tratamento. O que pode ser nessa leucemia, gente? Nós vamos ver no hemograma completo. O paciente hemograma apresentou uma linfocitose aumentada com neutropenia. O que a gente vai ver a mais? Nós vamos ver anemia moderada ou grave, ou seja, o paciente ele vai estar com hipocromia. Ele vai estar com poucas células, ele não vai estar conseguindo oxigenar os meus tecidos. Trombocitopenia, queda de plaqueta, por isso que a gente tem casos hemorrágicos em pacientes leucêmicos. A contagem de leucócito costuma estar elevada com linfocitose e neutropenia, com cerca de 50% de crianças apresentam contagens menor de 10 mil na contagem de neutrófilos, no caso. Em geral, são identificados os linfoblastos no esfregaço no sangue periférico. E a medula óssea vai revelar 50% de linfoblastos nela, como a gente já viu na imagem anterior. E aí, pessoal, para a gente fechar o exame que o paciente está com leucemia, a gente tem que solicitar exames complementares, que a gente já vai solicitar imunofenótipo para saber qual que é a causa, a origem dessa leucemia, e análise citogenética, análise genética também para saber a causa, para poder fazer um tratamento eficaz. Mas no hemograma ele vai apresentar um aumento de leucócitos totais, contagem elevadíssima, neutropenia, queda de neutrófilos e anemia moderada grave também e trombocitopenia. A gente não pode esquecer disso. Já a minha leucemia mieloide aguda, LMA, ela vai ser uma neoplasia hematopoética que vai envolver proliferação clonal da linhagem mieloide. Vamos gravar isso, gente. É a minha linhagem mieloide. Que vai envolver o quê? Células troncos hematopoéticas granulocíticas ou eritróides ou megacariocíticas. Ou seja, a leucemia mieloide aguda pode envolver toda a linhagem hematopoética, seja ela a parte granulócitos, que a gente já viu, basófilo, eosinófilo, neutrófilo e etc. Pode envolver a linhagem de eritrócitos ou a minha linhagem de plaqueta, de megacariócitos. Caracterize
caracteriza-se pela aquisição de mutações somáticas que conferem uma vantagem proliferativa ou de sobrevida às células clonais e comprometem a hematopoese normal. A leucemia mieloide aguda é uma doença acentuadamente heterogênea, com várias aberrações genéticas. Isso aqui é alteração, viu, gente? Eu digitei errado. Me perdoe. Então, gente, na leucemia mieloide aguda, toda a minha fase mieloide da minha célula hematopoética pode estar alterada ou alguns pontos. Mas a gente vai ver o quê? 6 fatores eu tenho para a minha leucemia mieloide aguda. Nós vamos ter ela com anormalidades genéticas recorrentes, problema genético, alterações relacionadas com mielodisplasia, que a gente vai ter a leucemia mieloide aguda a partir de síndrome mielodisplásica, que é SMD, síndrome mielodisplásica, prévia ou uma síndrome mielodisplásica associada às neoplasias mieloproliferativas. Nós vamos ter essas alterações mielodisplásicas. A leucemia mieloide aguda com anormalidade citogenética pode estar relacionada com a síndrome mielodisplásica ou com displasia de múltiplas linhagens. Quando eu tenho já displasia de múltiplas linhagens, aí eu já vou ter alteração de todas as minhas linhagens mieloides. E aí, para esse grupo que já está com esse grau de displasia, aí a gente tem um prognóstico sombrio. Tá bom, gente? Não tem um bom prognóstico para o paciente, não. A gente já tem que ficar esperto já para o resultado da doença. Outro ponto também que pode ser fator para leucemia mieloide aguda, neoplasias mieloides relacionadas com terapia, ou seja, tratamento já para uma doença mieloide que pode ocasionar uma leucemia mieloide aguda. Em outras especificações, tem casos que não preenchem os critérios de grupos, pessoas com sarcoma mieloide e também proliferação mieloide relacionado com síndrome de Down. Também pode ser um caso que predispõe uma pessoa a ter leucemia mieloide aguda. E o que nós vamos encontrar no nosso hemograma pacientes com LMA? Vai ser o quê? Bom, nós vamos ter uma anemia normocítica e normocrônica, que vai ser um achado universal, que pode ser identificado eritrócitos nucleados no esfregaço do sangue periférico. Olha só que interessante. Então, pode ser que um paciente com LMA, você receba o hemograma dele, aí vai estar lá, uma anemia, hipocromia normocítica e normocrômica. Beleza. Não tem alteração de tamanho e tal. Porém, pode ter algumas especificações lá que a gente encontra eritrócitos nucleados. Mas, professora, eritrócito não tem núcleo, mas nós estamos falando de uma doença, uma neoplasia, uma displasia no caso, mieloide. E os meus eritrócitos eles têm origem mieloide, a gente não pode esquecer isso. Então, é normal em pacientes assim a gente ter esses achados diferentes que não encontraríamos em pacientes saudáveis. Outro caso, trombocitopenia é grave na maioria dos casos, ou seja, diminuição de plaquetas gravíssimas. E a gente tem casos hemorrágicos. Por quê, professora? O meu megacariócito, ele também tem origem mieloide, então é normal a gente ter casos de sangramento, de hemorragia. Bom, e no meu leucograma, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar uma leucocitose, aumento de leucócitos, com neutropenia em mais de 50%, ou seja, aumenta leucócitos totais, porém neutrófilos lá embaixo. Alguns pacientes podem apresentar leucopenia, sobretudo quando a leucemia mieloide aguda ocorre após síndrome mielodisplásica, somente nesses casos. Mais de 20% consistem em blastos. Então, se eu tiver uma leucopenia, eu não tenho aumento de leucócitos, eu tenho diminuição, mas aí eu tenho basicamente só blastos no meu esfregaço, no meu exame, também é indício de leucemia mieloide aguda.
Existem poucos granulócitos de maturação intermediária, como mielócitos, metamielócitos, bastões ou nenhum. Ocorrem bastonetes de Auer em determinados subtipos com diferenciação granulocítica, o que ajuda a estabelecer o diagnóstico, sobretudo ao determinar a etiologia mielógena e não linfóide no primeiro exame de esfregaço do sangue periférico do paciente. Olha só que interessante, gente. No esfregaço sanguíneo do paciente, a gente vê as células comuns que nós somos acostumados a ver e se tiver alguma alteração, nós conseguimos enxergar também. Se no caso de um paciente que está com suspeita de leucemia mieloide ou leucemia linfóide, tem que fazer essa diferenciação, quando se visualiza o patologista clínico, eu, biomédico, vai lá e visualiza no esfregaço bastonetes de Auer, isso aqui eu já consigo fechar diagnóstico de que é uma leucemia de origem mielógena e não linfóide. Então, com isso a gente já consegue triar, olha só que interessante, a gente já consegue triar a indução do tratamento ou da investigação do paciente para mieloide, ok? Coagulograma, já que a gente já sabe que tem o caso de trombocitopenia, plaquetas lá embaixo, a gente quer saber do coagulograma. A hemorragia que constitui uma complicação grave da leucemia mieloide aguda costuma ser causada por trombocitopenia grave, complicada por defeitos funcionais de plaquetas. A gente vai ver esses defeitos mais para frente. Mas não é muito pela disfunção plaquetária, mas sim eu não tenho plaqueta suficiente para evitar hemorragias nos tecidos do paciente com leucemia. Aí na minha lâmina, gente, aqui na minha imagem à direita, nós temos um esfregaço sanguíneo normal, eritrócitos normais, discoides, anucleados, tem um neutrófilo aqui no meio, bom, plaquetas aqui, esfregaço normal, um esfregaço sanguíneo normal. Já quando eu tenho um paciente com leucemia mieloide aguda, eu vou encontrar isso aqui no meu esfregaço. Eu tenho o quê? Hemácias. Nós vemos hemácias, algumas hemácias com hipocromia, com núcleo, uma luz nuclear, a nuclear no caso, bem maior, pouquíssimas plaquetas, tem uma aqui e tal. E blastos. Essas células aqui, gente, não é neutrófilo, eosinófilo, linfócito, isso aqui são blastos. Predisposição citoplasmática para nuclear. Olha só, gente. Isso aqui é só em um campo, aí você tem que contar vários campos para fechar 100. Não tem outras células blastos. A minha medula está enviando células jovens para minha circulação. Aí a gente já coloca isso no hemograma e o médico, a equipe de enfermagem já consegue triar o paciente. E aí nós temos também leucemia que vai ser o linfoma linfoblástico de célula T. O meu linfoma linfoblástico de célula T vai ser uma neoplasia de linfoblastos comprometidos à linhagem T. A gente já viu que o da linhagem B, das células B, compreende a linhagem B. Então, muda-se a linhagem. É uma neoplasia dos linfoblastos, que são os precursores dos meus linfócitos. O termo linfoma é preferido para a leucemia quando a manifestação inicial consiste em um tumor em vez de um comprometimento do sangue periférico. A incidência da leucemia linfoblástica de célula C em crianças com linfomia linfoblástica varia entre 10% a 15% e nos adultos de 20% a 25%. É semelhante à leucemia linfoblástica, ao linfoma linfoblástico de células B. Porém, no caso das células T, nós vamos encontrar massas tímicas no mediastino anterior e massas no sistema nervoso central. Aí eu pergunto para vocês, gente, por que nós vamos encontrar massas tímicas no mediastino anterior do nosso timo e massas no sistema nervoso central? Porque em leucemias linfoblásticas T, eu vou encontrar esse achado. Pergunto para vocês. Pensem. Por causa que os meus linfócitos T, eles sofrem amadurecimento no meu timo. Então, se eu tenho um paciente com linfoma linfoblástico de células T, o timo dele também vai estar comprometido. Bom, no hemograma, o que nós vamos achar no hemograma desse paciente? Nós vamos achar achados iguais a linfoma linfoblástico de células B,
porém com uma leucocitose mais proeminente, ou seja, vou ter uma leucocitose mais aparente. O que nós temos que fazer para fechar o diagnóstico do paciente? Exame imunofenótipo, genética molecular e citogenética. Professora, por que precisa fazer os exames genéticos para linfoma linfoblástico de células B e linfoma linfoblástico de células T? Por causa que o meu exame genético vai dizer se é de célula T ou de célula B. Eu não consigo diferenciar linfócito T de linfócito B a olho nu, gente, só com esfregaço sanguíneo. Eu preciso de exame citogenético, porque a olho nu eles são iguais, só o genético que vai dizer qual que é. Então, para a gente fechar o tratamento, claro que se a gente sente no mediastino anterior do timo, aqui na parte anterior do nosso tórax, a gente consegue visualizar, palpar massas, alterações, ultrassom, ver massas, nódulos, a gente já consegue ter uma triagem, mas para fechar mesmo o diagnóstico, só com exames complementares. Aquelas foram as nossas leucemias agudas e as nossas leucemias crônicas, gente. Aí nós vamos ter uma leucemia eosinofílica crônica e síndrome de hipereosinofilia. Quais são os achados laboratoriais? Eosinófilos abundantes na minha corrente sanguínea. Leucemia linfotípica crônica com linfomas de pequenos linfócitos. Leucemia prolinfocítica com subtítulos de linfócitos B e linfócito T. Tricoleucemia, leucemia linfocítica granular de células T. Leucemia neutrofílica crônica. Leucemia mielógena crônica. Professora, nós não vamos entrar nesses achados? Não, gente. Isso aqui, se a gente estudasse hematologia separadamente, uma disciplina, nós teríamos tempo para desvendar toda a etiologia e patogenia de todas as leucemias, também de todas as anemias que a gente não viu. O que nós precisamos entender? Alterações no meu hemograma, ok? Alterações sanguíneas. Nós estamos falando de alterações sanguíneas. Isso tem que ficar bem claro. Vamos agora para as nossas plaquetas ou os nossos trombos, trombócitos, nossas plaquetas. Bom, a gente já sabe o que são as plaquetas, não é? As plaquetas são pequenos corpúsculos discoides do sangue que constituem o elemento principal na obtenção de hemostasia. São quantificadas por contadores automáticos nos laboratórios e que também fornecem o volume plaquetário médio, VPN, que a gente já viu na nossa primeira aula, não vamos falar dele aqui. Sua morfologia é estudada no esfregaço do sangue periférico. Os contadores vão sinalizar anormalidades na contagem ou na aparência morfológica das plaquetas. Então, plaqueta no esfregaço sanguíneo é assim que a gente vê. Aqui, no caso, a gente tem uma agregação plaquetária, mas ela é bem pequenininho. São corpúsculos discoides porque eu tenho o quê? Fragmentação de megacariócito. Aí eu tenho plaqueta. Plaqueta vai atuar onde? Hemostasia, complexo de tampão, fibrina, coagulação. Para a gente não esquecer disso nunca. Quais são os valores de referência para plaqueta? Gente, eu vou ter de 140 a 440 mil plaquetas no meu hemograma. Então, esse é o exame, essa é a quantidade que vai sair no meu hemograma. As plaquetas podem ser estimadas no esfregaço de sangue periférico, quantidade de plaquetas versus campos de imersão de óleo. Para maior acurácia, são contadas plaquetas com pelo menos 10 campos diferentes, mas os aparelhos automáticos eles já liberam para a gente isso. Não tem que se preocupar em contar plaqueta, o profissional no caso. Vocês só vão receber o resultado já finalizado. Bom, gente, causas de aumento da minha plaqueta ou quando o paciente tem um quadro de trombocitose, aumento plaquetário. Bom, distúrbios clonais da medula óssea, como por exemplo, neoplasias mieloproliferativas, o que a gente acabou de ver nos últimos slides. Bom, nós podemos ter também um aumento reativo em algumas situações. Após hemorragia aguda, um processo traumático, o paciente ele tem uma hemorragia aguda, perde muito sangue. Em neoplasias malignas, como cerca de 50% dos pacientes com trombocitose inesperada, pode acontecer. Após esplenectomia, traumatismo grave, infecções, distúrbios inflamatórios crônicos, reações medicamentosas e muitas outras condições. Aí nós podemos ter um caso de trombocitose, o aumento das minhas plaquetas. Causas de diminuição ou trombocitopenia. O que causa a minha trombocitopenia? Destruição do sistema imune, como
com uma púrpura trombocitopênica idiopática, que é o PTI. Isso pode acontecer a trombocitopenia. Reações a certos fármacos, trombocitopenia autoimune neonatal, anemia aplásicas, leucemias, doenças linfoproliferativas, hiperesplenismos, coagulação intravascular disseminada ou trombocitopenia trombócitica púrpura, ou então a síndrome do hemolítico urêmico pode causar também. E em caso de circulação extracorpórea, ou seja, o paciente que está mamado na máquina de SEC, ele tem caso de trombocitopenia. Por quê? Porque ele não pode coagular de jeito nenhum. Então, a gente diminui, também tem a agregação plaquetária em todo o maquinado, seja de ECMO ou de SEC. A gente tem agregação plaquetária nas linhas do nosso equipamento. Após a quimioterapia, a trombocitopenia pós-transfusional, numerosas condições congênitas que podem estar associadas a baixas contagens de plaquetas. Então, se eu tenho um caso de trombocitopenia, como que eu digo que o paciente está com trombocitopenia? Plaquetas menores, inferiores de 130 mil. Inferior a 130 mil, o paciente tem um caso de trombocitopenia. E trombocitose, pessoal, maior de 500 mil. Aí a gente tem um caso de trombocitose. Professora, peguei um hemograma do paciente com trombocitopenia grave. Ele está com 50 de trombo. E agora, qual que é a causa desse paciente? Aí nós vamos investigar a causa dessa trombocitopenia. Aí nós vamos investigar essa causa. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham tirado muito proveito da nossa aula e assim nós finalizamos o hemograma. Então, nós vimos nesses dias, nessas 2 semanas, nós vimos eritrograma, que a gente conseguiu identificar tipo de anemia, anemias normocíticas, normocrônicas, anemias microcísticas, anemias macrocísticas, a gente consegue identificar. E também ter uma análise do tamanho das minhas hemácias, conforme o valor de RDW que a gente viu na primeira aula, com uma anisocitose, um diferencial de tamanho. Então, se a gente pegar um hemograma com essas alterações, a gente consegue fazer essa diferença na minha via eritrocítica. Nós vimos também agora leucograma. Quais são as alterações que nós podemos encontrar, esperar encontrar no leucograma? Indicações de infecções virais, infecções bacterianas, etc. A gente guia isso pelo meu neutrófilo e pelo meu leucócito. Mas também problemas mais graves, como as minhas leucemias. E também parte plaquetária. Quando que eu tenho aumento de plaquetas, diminuição de plaquetas, como que eu consigo identificar isso? Bom, eu espero que vocês tenham tido bastante proveito da aula, que vocês estudem e que mais tarde eu espero nos encontrar online para esclarecimento de dúvidas. Bons estudos, pessoal, e até a próxima. Lembrando que, nesse caso aqui de plaquetas, nós estudamos o que nós enxergamos no meu hemograma, um aumento ou uma diminuição. Agora, exames para a funcionalidade das minhas plaquetas, como exame de TP, tempo de tromboplastina, tempo de protrombina, RNI, que é o valor universal, internacional de relações da minha plaqueta, tempo de sangramento, esses exames são exames para funcional de plaqueta. Aí, numa próxima aula, quando nós estivermos estudando fator tecidual, que vai ser provavelmente uma aula sobre fígado, aula de exames hepáticos, aí a gente pode entrar nesse assunto. E aí eu trago para vocês uma cascata plaquetária para a gente ver as alterações que podem dar. Bom, eu espero que vocês fiquem bem e fiquem com Deus, galera. Tchauzinho!